É a Aline Riquelme. Ela é executiva, conselheira, consultora de carreira com mais de 25 anos de experiência em multinacionais, e ao longo da sua trajetória ela liderou equipes multiculturais, desenvolveu talentos, conduziu projetos estratégicos globais e construiu uma carreira marcada pela inovação e pelo desenvolvimento de pessoas. Após uma bem-sucedida transição do mundo corporativo, passou a atuar como conselheira de startups, mentora e de profissionais e consultoria de carreira, apoiando pessoas e empresas na construção de novos caminhos profissionais. Certificadas em governança, neurociência e liderança, acredita que as conexões humanas são um dos maiores ativos para transformar carreiras, impulsionar oportunidades e gerar impacto positivo. Gente, vocês acham que essa mulher tem ou não tem algo para falar para a gente aqui hoje, né? Então, é maravilhoso. Então, Aline, seja muito bem-vinda. A sala é sua. Muito obrigada. Olha, se não fosse eu que tivesse escrito essa introdução aí, eu ia achar que essa pessoa aí é danada de boa. Mas é muito, muito gostoso a gente ouvir. Só me fala uma coisa, Célia, como que eu faço? Eu posso carregar aquela apresentação para ir passando aqui ou vou passando para mim e depois eu compartilho com vocês? Tem uma setinha aqui embaixo, sabe? Compartilhar a tela, você pode compartilhar a sua apresentação. Posso compartilhar aqui? Está liberado? Tá bom. Deixa eu ver aqui onde eu estou. Espera aí. Espera aí que a tecnologia não está sendo minha amiga nesse momento. Aqui. Vamos ver se eu consigo compartilhar agora. Eita. Acho que eu tenho muita tela aberta, mas espera aí. Home tab. Não. Vocês conseguem ver? Ainda não entrou. Está entrando. Agora sim. Agora sim? Olha só, eu estou vendo vocês no cantinho aqui. Qualquer coisa vocês me falem aqui. Eu vou até deixar bem no cantinho. Bom, vamos começar aqui. A Célia já fez a introdução de quem eu sou. A qualquer momento vocês podem me perguntar o que vocês quiserem. E eu vou falar aqui da importância das conexões na transição de carreira. Com o relacionamento que a gente vai conquistando através do tempo, eles abrem portas para novas oportunidades. Tá? Então, aí é o seguinte, quem que está aqui, né? A força de quem está aqui nessa apresentação hoje e quem vocês podem se conectar e quem faz parte de toda essa comunidade da Kauai, aonde que vocês estão inseridas, né? Então, para a gente empreender hoje, isso exige muita coragem e resiliência, todos os dias, não é só por conta de você, às vezes, aquele dia não deu certo, ou aquela empresa não deu certo, aquela ideia não deu certo, então todos os dias a gente tem que levantar ali e se recriar para começar um novo dia, e agradecer sempre que você está tendo essa oportunidade. Nesse grupo aqui, tem mulheres e homens que geram renda, geram empregos, geram impacto. Então, a gente é responsável por uma parte muito importante, aquela parte que trabalha, né? Que trabalha, que impacta a vida de outras pessoas, que dá emprego para outras pessoas, que recebe oportunidades de emprego de outras pessoas, de empresas, de todas as formas que a gente pode imaginar. Isso gera impacto na sociedade. E eu gosto sempre de ver o lado cheio do copo, impacto positivo, tá?
E a gente sabendo fazer conexões certas, elas aceleram o resultado. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui que eu pude ter durante a minha vida profissional, tanto no mundo corporativo quanto como empreendedora. Opa, setinha aqui. Então, o que é mito e o que é realidade, né? Aqui, eu quero que vocês entendam como mito não é uma coisa ruim, é positivo também. Ambos positivos, tanto o mito quanto a realidade. Mas a gente pode transformar isso para ficar mais fácil. Então, o que é o mito? Que o sucesso depende apenas de competência, não é só competência, né? Você tem sim que estudar, que aprender coisas novas, que abrir os seus horizontes para novas oportunidades. Tá? Então, fazer um plano, escrever, ter uma disciplina, preparar sempre o seu currículo, estudar. Isso, gente, eu não estou falando que é estudar fazer uma faculdade, é fazer um curso, é ler uma matéria de jornal, é participar de um evento. Isso é você estar se capacitando. Só que só isso não basta, porque a gente tem que trabalhar a realidade. O que é a realidade? É muito mais fácil quando você trabalha com outras pessoas, né? Então, junto de outras mulheres que entendem o ambiente feminino, e em algum momento a gente precisa se relacionar com os homens, com outras entidades, porque o mundo é assim, não adianta a gente achar que vai crescer só fazendo uma conexão feminino com feminino, né? Então, para tudo a gente vai precisar, a gente tem que ser forte e levantar os nossos pontos e pedir pelos nossos direitos, mas a gente tem que ter a cabeça aberta de que a gente precisa dos homens também, porque até o momento nós somos uma força de trabalho muito grande, mas eles detêm um poder maior do que o nosso no momento. Então, isso é muito bom a gente ficar ligada no momento que a gente está vivendo. E o que é uma conexão de valor, né? É você compartilhar conhecimento. Então, quanto mais você compartilha aquilo que você sabe, mais você aprende e mais as oportunidades aparecem, em qualquer lugar. Eu falo pelos cotovelos, assim, né, uma característica. Então, em qualquer lugar que eu vou, eu vejo uma oportunidade, estou conversando, estou fazendo uma aula com a Karen, e a cabeça já está girando... o que eu posso fazer, vocês conhecem a Ellen, é muito engraçado, porque às vezes eu me vejo na Ellen e eu aprendo pra caramba com isso também, né? Recomendar bons trabalhos, isso fortalece, porque as pessoas passam a confiar em você, e quando você tem alguns anos no mercado de trabalho, você tem uma marca, quando você fala de outra marca, isso é muito interessante, porque você começa a ser conhecido. Isso é bom para as duas partes, né? Para quem é recomendado e para quem recomenda. Porque eu faço questão, sempre que eu recebo um bom serviço, sou atendida por um bom profissional, eu vou num restaurante interessante, vou numa loja interessante, eu adoro trabalhar, e nessas feiras que tem produtores locais, como a Nilce falou aqui, eu gosto muito de recomendar, sabe? Gostei do seu produto, recomendo, volte onde vocês vão estar, dou like, porque isso é importante, né? Você está presente numa rede de comunicação aí, fazendo esses contatos, é muito importante. Conectar pessoas, né? Então, você se juntar a outros talentos e junta... O que é uma conexão de valor, né? Você se junta a outras pessoas e vai criando sinergia. Então, quanto mais você se relaciona, quanto mais gente você conhece, você vai aprendendo o que é interessante, o que não é, você vai aprendendo coisas novas. Nossa,
eu aprendi sobre empresas que eu nem sabia que existia com essa minha empreitada aí no mundo de conselho. O que tem de oportunidade para a gente crescer é de empresa que fabrica um corante para colocar num quadradinho que é uma bolha do setor de agronegócio. Então, é muita oportunidade, sabe? Você conhece pessoas e fala assim, não, mas o que eu tenho a ver com essa empresa, né? Que conexão eu posso fazer? A gente nunca sabe, né? Conexão é uma coisa que você vai juntando num potinho, em algum momento você vai usar dessa conexão. E evolução compartilhada é o sucesso duradouro. Tem, num evento que eu participei, de mulheres também, foi dito uma frase assim, uma cresce e leva a outra. E é realmente isso, você vai crescendo, se juntando a pessoas boas, e isso é uma corrente do bem, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Eu acho que a minha bisavó falava isso, mas acho que foi o Jesus que falou também. Construir uma rede forte, né? Então, quando você vai construindo uma conexão, você ajuda as pessoas antes de pedir, porque, gente, dá certo isso. Quando você oferece ajuda, você está sempre aprendendo. E aquela pessoa vai sempre lembrar e ela vai ver em você alguém que ela pode confiar, pode pedir ajuda, e nesse pedido de ajuda você está se conectando com pessoas novas, com mercados novos, com oportunidades de crescimento novas. Participar de eventos de comunidades. A Célia falou aí, né, quando ela estava me apresentando, que eu trabalhei por 25 anos, mais de 25 anos na IBM, mas eu comecei a trabalhar bem antes disso, né, eu não trabalhei só lá, né, eu trabalhei lá também, foi a maior parte da minha vida profissional, mas eu já comecei a trabalhar em outros, na área de tecnologia, em integradoras que falava, e aí a conexão é muito forte. Nossa, lá atrás, isso há 1000 anos atrás, 30 anos atrás, era pura conexão você crescer na carreira, porque era só isso que tinha, não tinha rede social, LinkedIn, nada. Então, as pessoas conheciam, os donos da empresa iam conhecendo os analistas, e dali você ia crescendo e tendo oportunidade, então era pura conexão. E são pessoas, muitas, eu tenho conexão até hoje, né? Então, isso é muito importante, você participar de eventos, você estar numa comunidade, se associar, mostrar a sua cara. Quem não é visto não é lembrado. Isso são frases que você vai escutar sempre, que são verdades. Usar redes sociais estrategicamente. Aqui, gente, qualquer rede social, a gente tem que usar com parcimônia, né? Não adianta você achar que você vai publicar qualquer coisa que vai encantar o público, e você tem que fazer testes. Às vezes você vai gravar um vídeo e na sua cabeça aquilo vai bombar e ninguém acessa, e às vezes um comentário que você faz de um lugar que você foi e chove de gente. Então, quando você participar de um evento, quando você vender para alguém que você achou legal, pede para a pessoa fazer um depoimento, publica isso, né? A gente está numa campanha, eu faço Zumba 2 vezes por semana bem cedo, e a gente está lá de publicar, que é para as pessoas saberem que tem essa aula, para ter mais aula e para projetar a professora, né? Então, todo mundo vai lá e posta aula e posta foto, mas é estratégico isso, né? Tem um fim. Então, é para a gente prestar atenção nas coisas boas e em todos os retornos que podem ter. Eu escutei uns barulhos aqui, eu não estou vendo mesmo. Se alguém tiver que interromper, só tira do mudo e fala, Aline, acelera ou não, ou pergunta alguma coisa, tá bom? Fazer follow-up e manter contato, porque não adianta a gente fazer uma conexão e depois sumir,
nunca mais encontrar. É claro, não ache que você vai falar com todas as pessoas todos os dias, todas as semanas, não. Tem pessoas que eventualmente você vai encontrar em eventos. E olha, gente, uma lição que eu aprendi aqui, quando eu saí do mundo corporativo e decidi trabalhar com conselho, que eu fui ser certificada, era um networking completamente diferente, né? Porque eu tinha todo um networking que tenho até hoje, conexões com pessoas do mundo corporativo. E eu precisava ter conexões com pessoas do mundo de empreendedorismo. Conheci algumas pessoas e eu comecei a participar de eventos grátis, sempre, porque chove de evento gratuito que você pode participar. É só você ir fazendo, participa de um, coloca o seu nome lá e vai selecionando. Eu estou no LinkedIn, vou deixar aqui no final, pode me contactar que eu vou. É isso que eu gosto de fazer, conectar as pessoas. E você vai encontrando com aquela pessoa. Eu só sosseguei, achei que eu estava num momento bom, a hora que as pessoas começaram a me reconhecer e me chamar pelo nome, né? Olha, leva um tempo, né? E você tem que fazer umas perguntas de vez em quando, ir lá falar com o palestrante, falar com uma outra pessoa. Oi, que você pode me ajudar? Isso é sempre muito interessante. Aline, Oi. Antes de você mudar o slide, eu tenho duas perguntas. Opa, eu não estou vendo. Volta o slide. Aí, eu tenho duas, tá? A primeira, o que é follow-up? Né? Eu acredito que para mim, para algumas meninas está claro, mas talvez para outras não. O que é follow-up? Como eu faço isso na prática? Segundo, você falou da questão de ir para eventos gratuitos, verdade? Tem bastante eventos gratuitos, mas como é que você seleciona qual evento é para mim, qual que não é para mim? Porque tempo a gente não tem, né? Me explica, como é que eu faço isso na prática? Como é que eu vou saber o melhor evento para eu ir? E o que é follow-up? E como eu faço isso na prática? Ellen, querida, agora que eu vi que você está aqui, boa noite, que feliz, agora tô... Boa noite! Oi, pessoal! Daqui a pouco eu até falo como é que eu conheci a Ellen. Ótimo, desculpa, tá Ellen, muito obrigada. Gente, follow-up é um segmento, eu vou arrumar isso até nesse slide aqui. Fazer follow-up significa você se comunicar de novo com aquela pessoa. Se você tem pegou só o WhatsApp dela, é você chegar lá, oi, Ellen, aqui é a Aline, a gente se conheceu em tal lugar, eu comprei tal produto de você, você estava em tal feira, a gente se conheceu no evento XPTO, sempre. Como que você sabe quais eventos participar? Ellen, você vai aprendendo isso com o tempo, tá? Eu vou falar para você que característica de Aline, aí cada um, você vai se conhecendo também e vai tendo os objetivos. No começo, eu sou da área de tecnologia. Então, eventos de tecnologia, para mim, são interessantes porque eu aprendo mais daquilo que eu já sei. O que eu fui fazer? Você começa a ler e a pesquisar. Tem uma parte aqui que eu falo dos mentores, e aí eu aprofundo um pouco mais. O que eu fui fazer, Ellen? Eu fui aprender sobre agronegócio, que eu não conhecia, que era algo do mercado que eu escutava falar. Eu fui aprender sobre temas que eu fui aprofundando, sobre saúde, que é interessante também. Eu fui estudar mais sobre... E como que eu fui me aproximando dessas pessoas, né? Então, eu fui estudar neurociências, eu fui estudar comportamento humano, e porque você começa a ter assunto para falar com determinadas pessoas. O nosso exemplo aqui, como que a gente se conheceu? Porque através de uma pessoa que eu tinha trabalhado lá na IBM, eu conheci a Carol da Múbios, e a Carol falou assim, Aline, tem uma empresa aqui que eu acho legal você trabalhar, que é a Kauai, que a fundadora aqui, a Amanda Chuva, é a Ellen. E aí a gente marcou, se encontrou, conversou, se conectou, e estamos juntas até hoje.
né? Aí ficou... Estou com a Ellen, admiro a Ellen por vários motivos, falo que eu aprendo pra caramba com ela, e que tem o maior, assim, para mim é uma fonte de aprendizado, que eu posso compartilhar aquilo que eu sei. Às vezes a Ellen puxa a minha orelha, me ajuda aqui! Às vezes eu falo, Ellen, olha aqui, o que você acha da gente se conectar? Vamos então ao evento juntos? Ela chama e a gente vai se adaptando nessa vida. Então, Ellen, não tem uma receita. O follow-up, sim, né? Essa conexão de você voltar, você vai aprendendo quem é mais interessante para você se conectar, manter contato. Agora, o que escolher, a gente tem que ir fazendo um teste mesmo, né? Para ver se aquilo é interessante para você. Olha, eu quero empreender. Então, eu vou numa feira de empreendedorismo, eu vou ver, pega o jornal, no rádio fala, você não precisa ter grandes conhecimentos em outras línguas, você vai no cabeleireiro, vai na padaria, escuta alguma coisa, eu acho que eu gosto disso. Gente, existe oportunidade para todo mundo, em todos os momentos. É só a gente não ficar grudada naquilo que não vai trazer um retorno. É isso que eu falei, a gente usar as redes sociais estrategicamente. Não adianta você ficar jogando só lá e achar que a sorte vai bater na sua porta, que o empreendedorismo vai entrar dentro de você. A gente tem que lutar um pouco para isso. Posso passar, Ellen? Respondido, pode sim. Obrigada, Aline. Imagina. Olha só, o que eu ia falar daqui, né? Quando montou a apresentação, colocou mentores aqui com essa senhorinha, mas não necessariamente precisa ser uma senhorinha de cabelo branco, não. Pode ser uma pessoa até mais jovem que você. É natural que você procure um mentor, uma pessoa que tenha mais experiência. Mas eu vou dar outro exemplo. Eu gosto de trabalhar como voluntária, orientando jovens, né, no final que estão terminando o ensino médio e que querem fazer uma faculdade, querem começar a trabalhar, querem participar de uma entrevista, e eu aprendo pra caramba com esses jovens, porque, sabe, às vezes eu penso assim, não deixa ele saber que ele está me ensinando mais do que eu aprendi, porque são épocas diferentes, né? O mundo é diferente. O mundo dos jovens de hoje é diferente de quando eu tinha 18 anos e precisava e não sabia o que fazer, as possibilidades de trabalho eram muito menores por conta de você ou morar numa cidade pequena ou não ter acesso mesmo, né? O que eu vou fazer? O que eu vou estudar? Em Paraguá, onde eu nasci, você fazia magistério, ia ser professora, ou você fazia colegial e sabe Deus o que você ia fazer, porque você não podia ficar em Caraguá, porque lá não tinha faculdade. Então, tinha que ser assim, sabe? Você correr atrás do que você queria fazer. Então, o mentor é uma pessoa que vai te dar uma orientação, uma pessoa mais experiente ou não. É muito normal que seja uma pessoa mais experiente, mas olha, eu posso dizer que, na atualidade, tem muita gente mais nova do que eu, em idade, que tem mais experiência em áreas diferentes, então a gente tem que ficar atento também. Mais conexões que transformam carreiras, outras mulheres empreendedoras, né? Então, puxa, o que aquela pessoa está fazendo que eu posso fazer também, né? Ela está tendo sucesso, procurar nomes mesmo, sabe? A gente usar a inteligência artificial, os eventos, a Ellen, momentos como esse, para se conectar mesmo com a pessoa, né? Então, o que essa pessoa está fazendo que deu certo? Vou perguntar para ela, né? E aí você já fez uma conexão. De novo, não só com mulheres. A gente começa aí e vai evoluindo, né? Porque daí a gente vai se conectando com homens, com a comunidade LGBTQIA+, e você vai indo, e vai indo. Clientes não só os clientes satisfeitos. Às vezes uma pessoa que fala assim, você gostou desse
desse bolo, olha, ficou meio seco, mas se tivesse um pinguinho de não sei o que lá, ia ficar uma delícia. Ou eu fiz uma torta aqui, e você usa essa pessoa, você vende doce, vende salgado. Olha, eu fiz esse salgado com um recheio um pouco diferente, é uma promoção, é um evento, né? Não é, como é que fala? É uma coisa nova no cardápio, lançamento, dura pouco. Poxa, você já gera ali uma ideia. Pô, isso aqui tem pouco. Volta aquela receita que você fazia, né? Porque isso é super interessante. Às vezes dá uns... Você tem que enfrentar umas realidades. Outro exemplo, tem uma feira aqui que chama Feira do Bem, né? E é só de produção, só de pequenos negócios que vendem bijuteria, doce, cerveja, comidas de lugares típicos, tipo pijama, sabe? É muito legal. E eu gosto de ir lá na parte de bijuteria, e eu comprei de presente para minha amiga um crucifixo lindo, que era feito por um artesão. Gente, eu comprei um para ela e comprei um para mim. Tinham dois, só acabei com o estoque da mulher. Cheguei, uma outra gostou tanto que toda vez ela falou, eu gostei tanto, me dá o nome do artesão. Eu tirei o meu e dei para ela, porque eu sabia que eu ia encontrar de novo essa loja. Gente, a mulher perdeu o contato com o artesão, nunca mais, nem ela falou assim, Aline, você não faz ideia de quanta gente pede, até eu queria para mim, mas eu já tentei, e ela falou, olha, agora eu desisti mesmo, meses, porque a pessoa, ela falou assim, eu não sei se ele morreu, pode ter morrido, né, óbvio, mas ele mudou e ninguém mais tem o contato dele. Ele perdeu uma grande conexão. A gente perdeu o crucifixo, mas ele perdeu uma grande conexão aí de ter mais contato com as pessoas, e ela poderia ter pego mais informações, né? Então, para mim, tudo é um aprendizado. E parceiros de negócios, né? Eles abrem muitas portas para a gente, então a gente tem que valorizar isso. Deixa eu mudar aqui, acho que eu já até estourei do tempo aqui, não posso falar. Então, o que eu sugiro para vocês, né, como próximas ações, assim, a gente conversar com pessoas estratégicas. Quem são as pessoas estratégicas, né? No começo todo mundo é estratégico. Quando você está conectando, está querendo mudar de carreira, está começando a sua carreira, a sua empresa, todo mundo vai ser estratégico. E, de novo, com o tempo, você vai selecionando aquelas pessoas que são mais ou menos, vai vendo quem é um mentor para você, vai pedindo orientação para isso. Publicar conteúdo nas redes sociais é super importante, e como eu falei, a gente fazer isso estrategicamente, mas hoje, quem não está numa rede social, não tá, é muito difícil, né? Então, eu acho que a rede social, ela só soma a outras coisas que já existem. Então, rádio é importante, TV é importante, jornalzinho é importante, revista é importante, e a rede social também é importante, mas ser atrativo, né? Participar de eventos, que é o que eu falei para vocês, e sempre dar um jeito ali de fazer uma pergunta, de chegar perto de um dos apresentadores, saber como eu entrei no mundo de conselho. Eu vi no jornal, fiquei prestando atenção ali quando eu cheguei no evento, eu não conhecia ninguém, eu não sou da área de Direito, era um evento na Escola Paulista de Direito, eu simplesmente fiquei olhando lá, perguntei para umas mulheres que estavam perto de mim, quem que é a doninha aqui? Ela falou, é a Sandra, você pode falar com ela, pedi para entrar no grupo, me apresentei, depois eu fui no evento, era sobre, estava o CEO, né, o chefe lá a Ellen, da Lingerie, aquela loja de roupa íntima, tanto masculina como feminina, mas ele era o executivo de várias empresas, eu nunca achei que o homem ia me responder. Gente, pedi o endereço dele no LinkedIn, mandei um e-mail, ele me respondeu na hora, e aí eu fiz perguntas e ele respondeu e tenho conexão com ele até hoje. Você vai juntando ali a experiência com a audácia e a cara de pau. Tudo isso tem que ter o seu
o seu pouquinho aqui. E oferecer ajuda sempre que puder, né? Aquilo que eu falei, quando você oferece, você aprende também, né? Você se faz conhecido. Então, sempre que a oportunidade de oferecer ajuda é uma gigantesca oportunidade de você compartilhar conhecimento. E, deixa eu ver aqui, sua rede pode abrir portas que o seu currículo sozinho não abre. Gente, olha só, o currículo é muito importante, vou falar em qual aspecto. É importante para você parar e escrever quem você é, porque muitas vezes a gente deixa passar várias informações. Hoje, se você for procurar um emprego, né, usando aqui a minha parte de consultoria de carreira, você tem que passar por uma inteligência artificial, então o seu currículo tem que ser interessante o suficiente, ter palavras para que passe por uma primeira varredura de uma inteligência artificial para você cair no humano. Isso significa que para cada vaga você tem que ter algo diferente, né? Alguma informação. Claro que você não precisa. Ah, mas eu estou começando a minha carreira, eu preciso fazer um currículo para cada vaga? Não, senão você vai levar mais tempo do que procurar. Eu preciso disparar. Então, vou pegar vagas semelhantes, né? Oportunidades que eu acho semelhantes e enviar. E como é que eu faço o meu currículo? Você vai escrevendo a sua história profissional, né? Todo mundo tem uma história profissional. Eu comecei a trabalhar com a minha prima numa loja que vendia máquina de escrever lá em Caraguatatuba. É uma experiência profissional. Eu ajudava, ia para a biblioteca da cidade e ajudava outras pessoas a aprender matemática. Quando eu mudei para Santos, comecei a faculdade, o meu dinheirinho que eu tirava ali para sair no final de semana era aula particular que eu dava para uma mulher, para a filha de uma senhora que eu tinha conhecido no ponto de ônibus. Então, gente, qualquer oportunidade é oportunidade. A gente tem que escrever isso. Você aprende a se valorizar e você vê o quanto você já galgou, o quanto você já chegou. Então, assim, não é cada conversa uma oportunidade, toda conversa é uma oportunidade, né? E a gente tem que se conectar e tem que ter um propósito ali na cabeça. Seu propósito pode gigantesco e você vai colocando metas para isso. E aí eu queria agradecer, muito obrigada. Algumas palavras que um amigo muito querido aqui me passou. Então, cuide dos seus pensamentos, pois eles se tornam suas palavras. Cuide das suas palavras, pois elas se tornam suas ações. Cuide das suas ações, pois elas se tornam seus hábitos. Cuide dos seus hábitos, pois eles moldam o seu caráter. Cuide do seu caráter, pois ele determina o seu destino. Gente, isso daqui eu não vou falar assim, puxa, que legal, é super fácil de entender. Não, eu vou falar para vocês que se a gente ler amanhã, vai ter um outro significado. Não é uma oração, mas é algo para você ler em momentos diferentes da sua vida, porque você vai crescendo, você vai tendo maturidade e você vai enxergando esses dizeres, essas frases de uma maneira diferente. Tá o meu WhatsApp aqui, o meu endereço no LinkedIn. Eu quero agradecer a Ellen pela oportunidade, a Célia, que foi me ajudando aqui com tudo, com a apresentação, com a foto, aprendi pra caramba a falar, um monte de coisa, e todas as pessoas que estão aqui, as que eu convidei, muito obrigada, tio, Bru, Karen, eu não sei se entrou mais alguém, muito obrigada mesmo por vocês me patrocinarem, por vocês me acompanharem aqui e vibrarem junto comigo. A família, gente, é uma coisa muito importante. É a primeira conexão que a gente faz. Família de sangue e família sem ser de sangue também, é muito importante. Muitíssimo obrigada. É isso. Obrigada, Aline. Pessoal, se vocês tiverem pergunta, pode colocar aí no chat ou abre a
o áudio aí para fazer a pergunta para a Aline. Aline, eu sei que a questão da transição de carreira é algo, assim, é desafiador. Eu mesma já passei por isso, e você fica naquela incerteza, será se eu saio, não saio, deixo, não deixo, vou, não vou, né? Então, se a pessoa não tiver algo, uma direção assim, acho que é bem complicado essa questão do novo, né? Acho que tudo que é novo, né, traz medo, traz insegurança, as pessoas ficam nessa incerteza, né? E o que você diria para uma pessoa que está assim nessa transição, que não tem certeza ainda? Eu não sei o que eu faço, eu gosto de fazer comida, mas eu gosto de artesanato, eu gosto de fazer tal coisa. Então, a pessoa está nessa incerteza ainda, né, de que carreira seguir ali, que ela quer, né, fazer essa transição, deixar um tradicional ou deixar de fazer algo que ela faz para ela mudar. Então, o que você diria? Olha só, Célia, uma coisa muito importante que eu aprendi, característica minha, né? Tem pessoas que têm, sabe aquilo que quer, focada desde sempre, vem da família, ou o meu pai era empreendedor, ou o meu tio era empreendedor, venho de uma família, posso só mudar aqui o tema, mas vai ser isso. Eu achava que eu não tinha nada, que empreendedorismo era uma coisa nata da pessoa. E aí eu fui aprender que não é bem assim. Recentemente, que você aprende isso. O que você escolher? Você... primeiro, assim, você saber aquilo que você não quer já é alguma coisa. Isso aqui eu não quero. Não dá, não suporto. Olha só, eu vou falar aqui, ó, eu sou canhota, né? É muito difícil ser canhoto no mundo de dessa. Então, qualquer coisa de trabalhos manuais, para mim, se não tiver mais nada para fazer, a única coisa eu vou fazer, né? Mas, enquanto eu puder escolher, porque é difícil de aprender, é difícil de aprender sozinho, aprender em conjunto, é difícil tudo, porque eu vou sempre do lado contrário, né? Então, tem que ser tudo no espelho. Você começa a fazer, o que eu vou escolher? Uma coisa muito importante, assim, o que o mercado tá pedindo, né? O que é moda? Agora está muito em voga esse negócio de marketing digital. Gente, uma coisa, não pensa assim, mas já está lotado. Não, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo se você tiver disposição para trabalhar, se você tiver vontade. Eu vou vender cosméticos, vamos vender Mary Kay, vamos vender Natura, vamos vender qualquer coisa. Mas já está cheio, é difícil. Não é, eu vou procurar como fazer isso. Eu sei ensinar outras pessoas. Gente, o que eu falei, eu sei ensinar alguma coisa, eu sei tomar conta de criança. Não pense, faça disso algo, eu sei tomar conta de criança. Poxa, isso é legal, tem pouca gente que é especializada. Eu gosto de trabalhar com um bicho, por que eu não vou, gosto de bicho, por que eu não vou ser esses que passeia com cachorro, né? Eu gosto de gente idosa, vai ser cuidador. Então, assim, as oportunidades existem e você pode escolher qualquer coisa que você quiser. E aí, você vai procurando. Gente, você vai procurando ali onde que eu posso ver alguém que dá o curso. Deixa eu testar aqui, vou oferecer aqui na vizinhança. Olha, você vai trabalhar, eu tomo conta do seu filho, né? Enquanto você tá no trabalho. Você vai ficar rico da noite para o dia? Não. Você vai começar a ter força para você mesmo, e você fala, puxa, isso é legal. Você vai se animando, né? E se não começar, né, Aline, nunca vai saber se vai dar certo. Exatamente. Obrigada, viu? A Kelly levantou a mão aqui. Kelly, você quer fazer uma pergunta? Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Oi, Oi, boa noite, Aline. Boa noite para todos. Quero perguntar assim. Deixa eu só organizar o fone aqui. E desculpa não abrir a câmera porque eu estou numa bagunça aqui. Fique à vontade, estou te ouvindo. Mais feio, ia ser mais feio o vídeo do que a foto, mas vamos lá. Eu tenho uma formação em arquitetura, né? Eu já me formei já com uma certa idade, eu já estava com mais de 30 anos quando eu me formei,
E a ideia da minha formação nem era sempre de trabalhar para alguém, sempre trabalhar em escritório e tal. Nunca pensei em abrir empresa, né? Eu nunca me vi como empresária. Só que a vida dá seus passos, né? E hoje eu sou uma mãe sozinha, né? E de uma criança que depende mais de mim porque ela é atípica. Então, a dinâmica de escola e a terapia é diferenciado, né? Então, eu me vejo na necessidade de estar em casa. É um cuidado mais de casa mesmo, né? Então, a minha pergunta eu saio totalmente da arquitetura. Assim, então, para trabalhar em casa hoje, eu estou me envolvendo com a área da costura criativa, né? Estou estudando nesse sentido, estudo leva um certo tempo, né? Mas eu já tenho um maquinário, já estou aprendendo bastante coisa, conheci a Ellen exatamente por causa dessa situação toda de aprender. E a minha pergunta é se eu saio totalmente da arquitetura, como que eu faço essa migração, né? E até porque são áreas muito, muito diferentes, né? Nem são áreas afins. Então, como que eu faço isso? Alguma orientação? Olha, Kelly, eu vejo afinidade entre as áreas. Não acho que não são afins, não. Você falou que você tem um filho, que ele tem uma necessidade atípica, que você se investiu aí em uma coisa de... Imagina que é para você trabalhar em casa para ter mais tempo de cuidar da sua criança, do seu filho, ficar ali, né, monitorando. Kelly, Exatamente. Você tem ideia de quantas pessoas, de quantas mulheres, de quantas famílias têm a mesma necessidade que você hoje em dia? Né? Então, você pode unir isso, a necessidade em relação ao seu filho. Então, você sabe, com o aprendizado que você tem em arquitetura, e aí abra somente de tudo que você aprendeu, não é só o desenho, né? Eu imagino que você mexa com móveis, né? Usa isso. Então, o que é uma casa legal para uma criança que tem uma necessidade? Você sabe, você trabalha na sua casa e você sabe o que é necessário. Que brinquedos que pode usar? O que é atrativo você costurar para uma criança que tem isso? Que tem... Desculpa se eu estou usando o linguajar que não é correto, não é por falta de conhecimento mesmo, sabe? Sim, entendo, É a sem empolgação. Tudo que você pode utilizar. Então, Kelly, tudo está interligado nessa vida. É só você expandindo, sabe? Às vezes a gente tem que deixar chover ideias na nossa cabeça. Eu vejo muita conexão que você pode fazer. Investir nesse mundo de artesanato, mas, poxa, é um mundo gigantesco de mulheres que têm as mesmas necessidades que você tem nesse momento, de trabalhar em casa, porque você tem uma pessoa especial que você tem que cuidar dela com muito carinho e fazer a vida dela muito boa, que isso vai fazer a sua vida muito boa.